Boa noite, canal do YouTube História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Ultimamente vem falando muito da Rua do Prado, que é aquela rua onde tem o Hospital Dom Pedro II, que fica. É uma transversal à Rua do Império, ou uma paralela à Rua Senador Camará, que é uma das ruas importantes, então tem falado muito. E sempre que faço referência à Rua do Prado, eu lembro de uma informação incorreta de que o nome Prado seria uma homenagem ao proprietário da linha de ferrocarril de bondes puxado a burro, que fazia ligação de Santa Cruz a Itaguaí e também de Santa Cruz a Sepetiba. É, esse Prado, José Maria do Prado, que foi o empresário, foi proprietário dessa empresa, morou ali nas proximidades também. Então começaram a surgir informações de que seria a rua, seria em homenagem a ele, mas não é. Essa rua tem essa denominação exatamente porque ali nas proximidades, onde hoje nós temos ali uma farmácia bem pro, pertinho da esquina da Rua do Império, aquela rua toda ali, existiu um prado, um hipódromo, um jockey club. Então, a denominação local foi de Prado de Santa Cruz, mas nada mais é do que um hipódromo, né? Um local para turf, para a prática de corrida de cavalo. Então, resolvi fazer esta apresentação com o título da Presença do Cavalo na História do Brasil e de Santa Cruz, o Prado de Santa Cruz na imprensa do Rio de Janeiro, porque tem inúmeras publicações, tanto nos jornais, nos chamados os grandes jornais, como o jornal O País, o Jornal do Comércio, o Correio da Manhã, Jornal do Brasil, como também outros jornais pequenos, como A Rua e outros jornais pequenos, e também algumas revistas, como Tico Tico e algumas revistas especializadas em esportes, que falam sobre esse prado. Então, hoje, nesse domingo 4 de maio de 2025, resolvi fazer essa apresentação. Aqui, aproveitando aqui o primeiro slide, já que nós estamos falando da presença do cavalo na história do Brasil, eu coloquei três imagens. Aqui é da nossa direita, da direita de quem está vendo, né? Embaixo, aqui embaixo do brasão heráldico. Tem uma imagem que não é do Brasil, não é do Rio de Janeiro, não é de Santa Cruz, mas é de um jesuíta chamado Padre Eusébio Quino, SJ, quer dizer Padre Jesuíta. Os jesuítas colocam essa sigla para designar que eles são padres jesuítas. Seria a, o símbolo da Companhia de Jesus, Societe de Jesus, Companhia de Jesus, né? O padre a cavalo é uma estátua de um padre do século XVII, né, que foi um benfeitor, era um cientista, era um grande estudioso. Inclusive está um processo para a beatificação dele. Então eu tirei isso aqui do site da Universidade Unicinos para representar o padre fazendeiro, já que não consegui uma foto, uma imagem de um padre fazendeiro, e representar o nosso padre fazendeiro aqui, que também vivia montado a cavalo. Então o cavalo, a presença do cavalo na história do Brasil é marcante, inclusive na história. Na história, por exemplo, do Brasil, nós tivemos a independência de Dom Pedro I, né? Embora isso aí também seja uma versão um pouco fora da realidade, porque diz que Dom Pedro I não ia montar um cavalo tão bonito assim nessa hora e tal. Mas tudo bem. Dom Pedro, então, está montado a cavalo do Grito da Independência. E embaixo, o Marechal Deodoro da Fonseca, também montado no cavalo, proclamando a independência. Então, a história do Brasil, não apenas por essas figuras, essas alegorias, digamos assim, mas pela própria importância do cavalo como meio de transporte, porque numa época em que se precisava deslocar, vamos dizer, no caso específico de Santa Cruz é uma fazenda muito extensa, né? Saía de Sepetiba e até Vassouras. Imagine vocês
para fazer o deslocamento de um lado para o outro, inclusive naquela época, a partir do século, metade do século XVI, começou a criação da boiada. Para levar essa boiada de um canto para outro, tinha que estar montado num cavalo. Esta imagem aqui é do século XVIII, é um desenho feito pelo Manuel Martins do Couto Reis, que ilustra uma carta topográfica, né, uma planta, um mapa. Carta da Real Fazenda de Santa Cruz, de autoria de Couto Reis, de 1794. Então tem um desenho dando a ideia de que em Santa Cruz e dois cavaleiros, aqui um cavaleiro exatamente mostrando essa importância do cavalo. Como eu falei, imagine vocês saindo daqui de Santa Cruz para ir até Itaguaí, naquela época que não tinha trem, não tinha van, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha nada, tinha que ser o quê? Cavalo, né? Então a presença do cavalo na história do Brasil e também na história de Santa Cruz é antiga. No caso do Brasil, remonta à segunda metade do século XVI, quando os padres jesuítas da Companhia de Jesus deram início ao processo de reconhecimento, medição, ocupação e colonização das terras. É claro que em alguns casos eles iam caminhando, andando, mas a maior parte era a cavalo. Os cavalos foram introduzidos no Brasil pelos portugueses em 1534, quando começa então o sistema de capitanias hereditárias. Eles foram utilizados para o transporte de mercadorias, cargas e pessoas, principalmente em regiões de difícil acesso. No caso, por exemplo, do caminho de Santa Cruz, só tinha uma forma de sair daqui de Santa Cruz para ir a São Cristóvão, ou era a pé ou era a cavalo. Quem tinha um pouquinho de dinheiro ia a cavalo. Tem inclusive histórias, por exemplo, de um frade aqui isso já no Império, que solicita ao superintendente um cavalo para que ele possa prestar assistência às pessoas, né? Assistência do cristianismo. A fazenda de Santa Cruz, como já falamos, era muito extensa, né? Percorrer seus campos exigia montaria, ainda mais tendo que conduzir a boiada de um para outro local, dependendo das circunstâncias e necessidades. Nós chegamos a ter 11 mil cabeças de gado, de tanto bois e cavalos, né? Então era preciso que tivéssemos aqui pessoas que pudessem estar montando esse cavalo, né? Da mesma forma que a fazenda de Santa Cruz possui enorme rebanho de gado, chegando a conter em certo momento mais de 11 mil cabeças de bovino, também o cavalo se fazia presente, possivelmente com centenas de animais, confinados ou chucros, ainda não domados, que viviam plenamente em liberdade no meio do mato. Inclusive tem algumas citações de viajantes que presenciam alguns escravizados tentando domar esses cavalos chucros, né? Os cavalos que viviam soltos. O cavalo, então, foi de importância fundamental para que os padres jesuítas pudessem conhecer, fazer as medições, iniciar, ocupar e explorar as riquezas naturais da extensa fazenda de Santa Cruz desde 1589. Como eu falei para vocês aqui, o padre Quino foi um escritor voraz. Deixou para trás toneladas de materiais. Um cientista, cartógrafo e astrônomo, disse o padre Nelei, foi um clássico exemplo de filósofo cientista do século XVII, do qual a fé encontrava a ciência. Então a questão da fé e a ciência, isso é fundamental para os jesuítas. E o padre Francisco, o Papa Francisco, antes de morrer, já estava analisando o processo de beatificação para a canonização dele, né? Porque existe todo um processo quando se quer fazer a santificação, né? A beatificação, transformar alguém em santo. No México e no sudoeste dos Estados Unidos, ele é mais conhecido como Padre Quino, uma adaptação do seu nome que ele mesmo criou. Aqui é a estrada do Padre a cavalo. O imperador Dom Pedro I era, na prática, uma espécie de equinocultor.
Dedicava-se e tinha predileção por criar cavalos de raça, possuindo cerca de 30 animais somente na fazenda de Santa Cruz. Durante a monarquia, a existência de uma coudelaria imperial, que era o estabelecimento vinculado à superintendência da fazenda de Santa Cruz, onde se criava cavalos de raça, né, para aperfeiçoamento e melhoramento da raça mesmo, né, sugere a presença permanente e a relevância do cavalo naquele período para a história. Nem precisaria estar falando sobre isso, porque nós temos aí até o próprio Dom João VI, né, representado em uma escultura, em uma estátua, montado a cavalo. Então, o cavalo fazia parte do próprio momento, era importante para poder ter o deslocamento. Aproveitei uma foto do ator Tarcísio Meira, naquele filme Independência do Brasil, que foi apresentado em 1972, no ano do sexto centenário da independência. Então, aqui é montado a cavalo. Quando um grupo de jovens de Santa Cruz, no início do século XX, resolve se reunir para improvisar corrida de cavalo, de certa forma, esses jovens estavam extravasando práticas e paixões dos antigos campeiros de séculos anteriores. Provavelmente eram jovens descendentes, herdeiros de algum desses campeiros, porque Santa Cruz existiam os campeiros, inclusive tem a rua Campeiro Mó, que eram os responsáveis pelo campo. E essas pessoas, esses campeiros, usavam exatamente o cavalo como montaria. Tem um texto aqui, já de um jornal chamado O Imparcial, que foi um dos inúmeros jornais, hoje em dia não é muito conhecido, mas era um jornal que tinha uma circulação na época, não era tão importante, tão conhecido, tão famoso, como o jornal País, ou o jornal Correio da Manhã, ou o Jornal do Brasil, mas era também de grande circulação, de 1913, 17 de janeiro de 1913. São notícias várias de Santa Cruz. A diretoria do Clube de Corridas Santa Cruz, tendo estado com o Dr. Frontin, Paulo de Frontin, né, obteve desse ilustre e dedicado Tourman as seguintes concessões: um trem especial nos dias de corridas às 6 horas da manhã para o transporte de animais, um outro especial para passageiros às 11h45 da manhã, só parando em São Francisco Xavier, o qual chegará a Santa Cruz a 1h05 da tarde. Um carro especial reservado à imprensa, ligado ao de passageiros, regresso desse mesmo especial às 5h25 em Santa Cruz, para chegar à central às 6h10 da tarde. Veja que era tudo cronometrado direitinho. Como dizia o Benedito Freire, naquela época eles respeitavam os horários. Então veja lá, 5h25, 1h05. E é interessante que reservaram um carro especial para a imprensa. O senhor general Bento Ribeiro, prefeito do Distrito Federal, mandou buscar o seu convite a fim de ir assistir às corridas do Belo Prado de Santa Cruz. Vejam vocês, até o prefeito vindo para assistir essa corrida. Então eram famosas essas corridas de Santa Cruz. As corridas pelas ruas centrais de Santa Cruz, sem nenhum critério, regulamento, nem preocupação com a segurança dos moradores, fez com que surgissem reclamações e denúncias, obrigando a interferência policial que passou a coibir e até mesmo a dar voz de prisão aos recalcitrantes, que resistiam obstinadamente às ordens de proibição e continuavam promovendo torneios e corridas. Isso, quem escreve sobre isso é esse Adelino Pinto, que era médico e foi quem teve a ideia de fundar esse clube de corridas. Em certo momento, para fugir dos olhos e do controle policial, os jovens descendentes dos antigos campeiros de Santa Cruz, que pretendiam se divertir promovendo corridas de cavalo, passaram a realizar os torneios na estrada do Aterrado do Leme, Curral Falso e caminhos para a Pedra de Guaratiba e outras áreas afastadas do centro do bairro.
Foi a partir daí que surgiu a iniciativa para a criação de um clube ou sociedade de corridas em Santa Cruz. Foi aí que surgiu então a ideia da criação do Prado. Entre os nomes que aparecem nas publicações da imprensa especializada em esportes e outros jornais estão Adelino Pinto, médico do Matadouro, Tancredo Guerra Pires e Alziro Santiago. Esses foram os três. Adelino Pinto era médico do Matadouro e personagem muito querido em Santa Cruz. Com brilhante atuação política junto à Prefeitura e à Câmara Municipal, obteve apoio indispensável para que o Clube de Corrida de Santa Cruz pudesse ser criado, permanecendo 5 anos em plena atividade. Então, veja que o Adelino Pinto ele esteve com o prefeito Bento Ribeiro, inclusive conseguindo essa liberação desse trem para que pudesse trazer. Então eram milhares de pessoas que vinham a Santa Cruz, geralmente aos domingos ou feriados que tinham essas corridas. Surgiu então o Clube de Corrida de Santa Cruz, conhecido popularmente como Prado, inicialmente com pista de 800 metros para a corrida de cavalos peludos, com pelos longos e densos nas pernas e outras partes do corpo, como os da raças Gipsvarner e o Pacheron. O Prado de Santa Cruz realizou sua primeira corrida em caráter experimental em 1912, sendo oficialmente inaugurado no dia 23 de março de 1913, já com uma pista de 1.650 metros com ampla programação. A construção dessa pista foi muito complicada, porque a área onde eles iam fazer, ali nas proximidades da João 23, aquela área ali perto do hospital, precisava de aterro. Então, houve uma necessidade de liberação de funcionários do Matadouro, precisavam de carroças, então alguns comerciantes, naquela época as mercadorias eram entregues em carroças, então o Toffoli e outros comerciantes liberaram suas carroças, emprestaram também materiais, pás, enxadas, e alguns funcionários do Matadouro foram liberados 3 dias. Isso, claro, com interferência do intendente, que era o Honório Pimentel, e do Adelino Pinto, que foi pedir ao prefeito, né, para que autorizasse esse funcionário do Matadouro. Claro que vocês podem ver aí que isso aí tem uma questão política, porque o Matadouro sempre foi motivo de muita politicagem. E aí a imprensa e a oposição, digamos assim, quem não era do lado do Honório Pimentel ia começar a criticar. Então a imprensa vai fazer uma série de reportagens criticando, dizendo que a prefeitura está beneficiando o Clube de Corrida de Santa Cruz, enfim. Tem aqui uma notinha do jornal O País, veja que o jornal O País já era um jornal de bem mais importância, né? Clube de Corrida de Santa Cruz. Para a grande corrida que esta futurosa sociedade efetuará dia 9 do mês próximo, solenizando a inauguração da sua esplêndida pista, já estão organizados os seguintes páreos. Inicial, 600 metros, Sargento, 55 quilos, de Bagi, 50. Aqui tem os nomes dos cavalos. Aí tem Alziro Santiago, em homenagem a um dos fundadores, né, Coronel Alziro Santiago, e Coronel Honório Pimentel, que era o intendente. Não tendo ficado completos os demais páreos, a diretoria dará conhecimento hoje, às 10 horas da manhã, das modificações que fará no projeto. Esses nomes dos páreos que eram dados para pessoas que tivessem colaborado com o clube, isso vai denotar também um certo jogo político, né? Porque, por exemplo, o Coronel Honório Pimentel era intendente municipal e o intendente municipal era um vereador. Ele tinha muita influência. E claro que muitas vantagens, muitos benefícios para o Clube de Corrida de Santa Cruz serão aprovados graças à interferência do Coronel Honório Pimentel,
Quem fazia oposição a Honório Pimentel, como já falei aqui, era o senador Otacílio Camará. E, naturalmente, Otacílio Camará, em determinados momentos, vai fazer discursos contra esse tipo de apadrinhamento, de ajuda, né, tanto da prefeitura como da Câmara Municipal. Isso vai trazer, inclusive, consequências até de agressões. Tem um relato, por exemplo, nesse período aqui, entre o Otacílio Camará, entre o grupo do Otacílio Camará e do próprio Adelino Pinto, por causa dessas vantagens, né? Até 1918, veja, de 1912 até 1918, o Prado de Santa Cruz, organizado nos mesmos moldes do Derby Club e Jockey Club, realizando corridas com a participação de animais de puro sangue e crioulos genuinamente brasileiros, vão comparecer com frequência nas revistas e jornais que se dedicam aos esportes e mantinham colunas para divulgar as provas do turf. Isso foi um texto do jornal Rua, de 4 de fevereiro de 1918. O nosso, aqui, quem relata isso, Adelino Pinto, ele fala que o clube encerra suas atividades em 1917. No entanto, nós vamos encontrar várias reportagens falando das corridas de 1918. Por exemplo, como essa corrida aqui, ó, corrida em 1918, em fevereiro de 1918. Já os nossos colegas de amanhã noticiaram detalhadamente o que foi a corrida de ontem no Prado de Santa Cruz, deve ser o jornal Amanhã, limitando-nos por isso a reproduzir o resultado geral. Aí vejam aqui, tem os prêmios a 600 metros, 150 contos de réis, 25 mil réis, não, 150 mil réis, 25 mil réis. Então, envolvia, em termos de apostas, uma fábula de dinheiro. Então, isso era importante também sob o ponto de vista do empresariado. Por isso que havia também interesse da imprensa e dos próprios empresários. Adelino Pinto, que foi o idealizador, fundador e viga-mestra do Clube de Corrida de Santa Cruz, em seu texto publicado na revista Polianté de 1933, anotou que, apesar de muitos auxílios, as obras do Prado consumiram mais de 40 contos e suas reservas pouco ultrapassavam de 6 contos. Ele está falando aqui o seguinte, eles tiveram a ajuda de muitas pessoas, inclusive do Matadouro, embora ele diga que não, mas mesmo assim ultrapassou 40 contos de réis. Isso teria sido a explicação, a justificativa do Adelino Pinto para que o clube encerrasse suas atividades. No entanto, aqui no último parágrafo do seu texto, intitulado Prado de Santa Cruz, Adelino escreveu: a minha saída voluntária da presidência em 1914, 3 anos antes, né, não me permite descrever como morreu em 1917 o Prado de Santa Cruz que tenha tanta saudade e me desperta. Na realidade, não morreu em 1917. Ele saiu em 1914, mas acredito que tenha ocorrido alguma divergência política. Embora Adelino faça referência ao ano de 1917, vamos encontrar no ano seguinte, ou seja, 1918, intensa programação do Prado de Santa Cruz sob nova presidência. É bastante provável que tenha ocorrido alguma divergência por questões políticas. Como havia muita denúncia da imprensa, dizendo que o Adelino tinha sido favorecido, que o coronel Honório Pimentel também tinha ajudado e tudo, isso criou um mal-estar. Então ele fala que terminou em 1917, mas continua em 1918. Essa nota, por exemplo, aqui é de 1918, Clube de Corrida de Santa Cruz. O meeting realizado ontem no Prado de Santa Cruz nada deixou a desejar, tendo sido disputado a contento geral todos os páreos do programa. Vejam que os páreos aqui, olha, Guichê passou a quantia de 3 contos
e 23 mil réis. É uma fábula, não é não? 3 contos em uma só disputa. Como Adelino Pinto era funcionário do Matadouro e a construção do Prado de Santa Cruz contou com apoio de pessoal e material vindo de lá, além da influência do coronel Honório dos Santos Pimentel, junto ao prefeito Bento Ribeiro e intendência municipal, alguns órgãos da imprensa publicaram reportagens denunciando favorecimento ao Prado em detrimento de outros clubes. Isso que eu comentei anteriormente. Então, aqui, por exemplo, essa nota foi publicada no jornal à noite, 29 de dezembro de 1914, está falando exatamente sobre isso, né? Um conselho de, aí aqui está pagado, não dá para entender, mas alguma coisa dizendo que esse conselho não agiu bem. O conselho municipal era o que? É o que nós chamamos hoje de Câmara Municipal. Então, na monarquia chamava-se Ilustríssima Câmara Municipal. Quando proclamou a República, passou a se chamar Conselho Municipal, que eram os intendentes, né? Então, o Conselho Municipal de nossa cidade, votando ontem o orçamento para 1915, teve a luminosa ideia de proibir as corridas de cavalo na zona urbana da cidade no período de janeiro a março. Qual a razão de ordem pública que levou os intendentes, os interessantes edis, quer dizer, os vereadores, né, os intendentes, né, a tal proibição? Não existe. Existe sim uma razão de ordem particular a de favorecer o Prado de Santa Cruz, que vive sob a direção de um intendente. Olha só, aqui está falando naturalmente do Coronel Honório Pimentel, né? E vocês podem observar que isso aqui é o José Justo, não sei se é o nome de um jornalista mesmo ou é um pseudônimo. Ele está baixando o pau aqui. Então está dizendo que existe sim uma razão de ordem particular. E para favorecer essa sociedade, os senhores intendentes deixaram de lado o interesse de proprietários com grandes capitais empregados, esqueceram-se dos dois nossos principais clubes esportivos e do clube, que no caso aqui está falando do Derby Clube e do Jockey Clube, né? Nada proíbe ao Prado de Santa Cruz de dar corridas durante o ano todo, ao passo que as duas sociedades que distribuem milhares de contos de prêmios e que cuidam do problema muito mais sério, a criação nacional, ficam privadas de fazer concorrência ao clube do Matadouro. Aqui também ele está sendo irônico, porque o clube não era do Matadouro, né? O clube era uma entidade particular. Mas, como Adelino era funcionário do Matadouro e como o clube foi construído com a ajuda do Matadouro, ele está ironizando aqui, dizendo o clube do Matadouro, dizendo que é o clube do intendente, que o intendente era realmente adepto, né? Os senhores intendentes, no afã de agradar a um colega, no caso o coronel Honório Pimentel, esqueceram-se, porém, que o Código de Corrida do Jockey Clube tem uma medida taxativa que lhe pode burlar o intento, medida que impede aos animais de disputarem corrida no seu hipódromo, desde que o tenham feito em outros prados pela mesma sociedade não reconhecidos. Posta em prática esta medida, é certo que nenhum proprietário preferirá disputar prêmios de anos de 400 réis aos de 2.000 réis que o Jockey Club oferece. A represália é justa, cabível e necessária. Assim, as águias, então o Conselho de Águias, né? Por isso que está lá em cima, assim as águias do Conselho mais uma vez voaram às cias, legislando com o critério negativo que todos reconhecem. Assinado José Justo, à noite, 29 de dezembro de 1914. Vamos trocar em miúdos aqui, ou seja, politicagem, né? É claro que nós podemos concordar com o José Justo, né? Que ele está aqui defendendo os dois clubes e de fato, embora nós aqui no canal de Santa Cruz vamos defender sempre Santa Cruz, mas de fato os dois clubes eram clubes
que traziam muito mais benefício, vamos dizer, financeiro para o Rio de Janeiro do que o Clube de Santa Cruz. Então, isso criou essa polêmica toda, 1914, sendo que o Adelino sai mais ou menos nessa época, mas o clube continua até 1918. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui apenas 4 dessas publicações sobre que saíam informações sobre o Clube de Corrida de Santa Cruz. O Prado de Santa Cruz e as corridas de cavalo realizadas entre 1913 e 1918, já nas pistas bem preparadas para todos os tipos de provas, atraíam multidões de amantes do turf, jornalistas, políticos e pessoas de todas as classes que pretendiam apostar em algum cavalo azarão. Aquele cavalo, né, que de repente surpreendesse vencendo. Toda a imprensa, desde os grandes jornais até publicações infantis, como a revista Tico Tico, dedicavam espaços divulgando horários dos trens especiais, os páreos sugerindo possíveis vencedores, seus proprietários, jockeys, plantel de aposta, notícias sociais, etc. Então, é muito interessante porque essas publicações, elas mostram que realmente, durante esse período que nós tivemos o Clube de Corrida de Santa Cruz, o bairro recebeu muitos visitantes que vinham exatamente para participar dessa corrida. Veja bem, se até mesmo tinha um vagão de uma composição ferroviária disponibilizada para o transporte dos jornalistas que chegavam aqui, tinha um lanche, eles eram muito bem tratados assim, como nababos, né? Bem recebidos, recebiam um lanche, tinham locais para poder desfrutar de um descanso, enfim, era um tratamento de VIP, né? E isso aí dava um retorno, porque sendo bem tratado, o jornalista vai escrever, vai criticar? Não, só aqueles que não vinham a Santa Cruz e acabavam criticando. É claro que, como nós estamos vendo aqui, com certeza tudo leva a crer que o Clube de Corrida de Santa Cruz, até porque era também um clube que tinha vinculação política, não deixa de ter a política aqui, vai ser sim beneficiado tanto pela Câmara Municipal como pela Prefeitura, porque em determinados momentos o prefeito era de um partido, não, por exemplo, no caso do Bento Ribeiro, né? Ele era do mesmo partido do Honório Pimentel. Então, os vereadores formavam a maioria e o prefeito, naturalmente, ia beneficiar aquela maioria. E nesse caso aqui, o Turf, o Clube de Corrida de Santa Cruz, ou o Prado de Santa Cruz, acabava sendo beneficiado. Clube de Corrida de Santa Cruz, vai ser deveras animadora a segunda corrida no Prado de Santa Cruz. O programa consta de vários páreos, sendo os peludos e de animais de raça. Então tinha 2 tipos de corrida, os peludos e os animais de raça. A diretoria trabalha afincadamente para dotar o Prado do Curato de melhoramentos consideráveis. Na terceira corrida vão ser aumentados os prêmios, iniciados outros serviços que muitos satisfarão aos frequentadores desse hipódromo. Então, apesar disso tudo, pelo que o Adelino escreveu, o clube acabou sendo fechado por um déficit orçamentário. É provável que isso tenha acontecido, mesmo tendo, depois de 1917, permanecido mais um ano, talvez não tivesse recursos financeiros para dar continuidade à manutenção de um clube, né, tão distante do centro da cidade. Assim fica um pouquinho da história, da presença do cavalo na história de Santa Cruz,
e também um pouquinho da história do nosso Prado, nosso clube de corrida de cavalos, na primeira década do século XX, entre 1912, na segunda década, 1912 e 1918. Canal do YouTube, da História de Santa Cruz, presença do cavalo na história do Brasil e de Santa Cruz, o Prado de Santa Cruz na imprensa do Rio de Janeiro. Domingo, 4 de maio de 2025, Sport Turf Clube de Corrida Santa Cruz. Isso é já do Jornal do Brasil. Então, um abraço a todos, um bom finalzinho de domingo, uma excelente semana e até uma próxima oportunidade.